Susan Boyle, uma voz que conquistou o mundo, é muito mais do que uma simples história de sucesso. Desde os dias em que o bullying e o isolamento marcaram sua infância, até sua fama inesperada no Britain's Got Talent, sua vida foi cheia de desafios. Número 1. Diagnóstico errado de dano cerebral. Imagine que, desde o dia em que você nasce, te dizem que algo não está certo com você, que você é diferente. Foi exatamente isso que aconteceu com Susan Boyle. Por mais de 50 anos, ela viveu acreditando que tinha dano cerebral. Desde o dia do seu nascimento, os médicos disseram que a falta de oxigênio ao nascer havia deixado uma marca indelével. Você nunca será igual. Era a mensagem que ela recebia. Durante toda a sua infância, adolescência e até mesmo na vida adulta, Susan acreditou nessa versão dos fatos, como se fosse uma sombra que a seguisse por todos os lugares. Mas em 2013, sua vida deu uma reviravolta inesperada. Os médicos descobriram que, na verdade, o que ela tinha não era dano cerebral, mas sim um tipo de transtorno do espectro autista, chamado Síndrome de Asperger. 50 anos acreditando que tinha dano cerebral, quando na verdade não era assim. Embora a notícia tenha sido chocante no início, Susan descreveu isso como uma bênção disfarçada. De repente, tudo fazia mais sentido. As dificuldades para interagir com outras pessoas, sua ansiedade em situações do dia a dia, aquelas diferenças que a faziam se sentir deslocada, agora tinham uma explicação clara. A Síndrome de Asperger é uma condição que afeta a forma como as pessoas percebem o mundo e se relacionam com os outros. No entanto, para Susan, esse novo diagnóstico não foi apenas um alívio pessoal, mas também ajudou a mudar a percepção que o mundo tinha sobre ela. As pessoas começaram a entendê-la melhor e, em vez de julgá-la, passaram a tratá-la com mais empatia. Susan nunca deixou que essa revelação a definisse completamente, mas isso lhe permitiu viver com mais clareza e aceitação. Número 2. Bullying escolar. A crueldade da infância. Susan Boyle, a menina que cresceu sendo apontada como diferente, nunca encontrou um refúgio na escola, um lugar onde, em teoria, todas as crianças deveriam se sentir seguras. Em vez disso, a escola se transformou em um campo de batalha. Desde muito jovem, Susan foi alvo de zombarias, maus-trato e humilhações, não só por parte dos colegas, mas também dos adultos que deveriam protegê-la. Não havia escapatória para ela. O bullying não era apenas verbal, também foi físico, deixando-a não só emocionalmente exausta, mas com cicatrizes que carregaria por toda a vida. As crianças podem ser cruéis, mas o que tornou a situação de Susan ainda mais dolorosa foi a total falta de compreensão sobre as deficiências de aprendizagem naquela época. Susan não era vista como uma criança com necessidades especiais, mas sim como alguém problemática. A falta de empatia dos colegas era alimentada pelo desconhecimento generalizado. Cada dia que Susan entrava na sala de aula, era como entrar em uma jaula de leões. Gritavam coisas terríveis para ela, palavras que ficaram marcadas em sua mente por anos. Como se isso não bastasse, ela também era vítima de empurrões e agressões, um lembrete constante de sua suposta diferença. O mais impactante de sua história é que, em vez de encontrar consolo nos professores, que deveriam ter intervindo, eles também a ignoravam ou, pior ainda, contribuíam para o maltrato. Em uma ocasião, um professor chegou a mandar ela se calar, como se suas tentativas de participar fossem um incômodo. Susan não lutava apenas contra seus colegas, mas também contra a autoridade que deveria tê-la apoiado. Você consegue imaginar o que isso significa para uma criança? A mensagem era clara. Não importa para onde você vá, você não pertence. A tudo isso, ainda se somava outro elemento trágico. Susan sofria de epilepsia.
As convulsões que ela tinha na escola se tornaram uma nova fonte de zombaria para seus colegas. Em vez de receber apoio, sua vulnerabilidade se transformava em mais um motivo para ser alvo de comentários cruéis. Até mesmo seus pais, na tentativa de protegê-la, a envolveram em uma bolha de superproteção que, embora bem intencionada, a fez se sentir ainda mais isolada do mundo exterior. Anos depois, Susan descreveu sua infância como uma fase sombria, uma época em que a ideia de ser aceita parecia um sonho inalcançável. No entanto, apesar de tudo, ela nunca perdeu seu amor pela música. Na verdade, foi na música que ela encontrou um refúgio, um lugar onde as vozes cruéis de seus colegas não podiam alcançá-la. Enquanto outras crianças a menosprezavam, Susan se mergulhava nas notas das músicas que um dia sonhava interpretar, diante de uma plateia que, finalmente, a ouviria sem julgá-la por ser diferente. Número 3. A violência familiar e as barreiras do amor. Para Susan Boyle, a dor não se limitava aos portões da escola. Em sua própria casa, um lugar que deveria ser um refúgio, ela também viveu momentos de profunda angústia. Seu pai, a quem ela descreveu como um homem bom em sua essência, tinha um temperamento explosivo. Esse comportamento a afetou profundamente, embora ela, com o passar do tempo, tenha aprendido a lidar com isso de uma forma que muitos considerariam surpreendente. Em vez de guardar rancor, ela decidiu perdoá-lo. Mas o dano já estava feito. Susan, a menina que já era diferente para o mundo exterior, também precisou aprender a lidar com a instabilidade emocional em sua casa. Além da violência, outro aspecto crítico de sua vida familiar foi a superproteção que seus pais exerciam sobre ela. Talvez tenha sido por causa do diagnóstico errado de dano cerebral, ou pela epilepsia que ela tinha, mas a verdade é que a tratavam como uma flor frágil que precisava ser protegida de qualquer possível perigo. Essa superproteção teve consequências que se estenderam até a vida adulta, afetando até mesmo sua capacidade de formar relacionamentos amorosos. Um dos momentos mais dolorosos para Susan foi quando, aos 25 anos, ela viveu sua primeira experiência romântica. Ela tinha se apaixonado por um rapaz e, como qualquer garota da sua idade, sonhava com o futuro que poderiam construir juntos. No entanto, esse sonho se desfez quando seu pai decidiu que não era o momento certo para ela ter um relacionamento. Ele achava que Susan era imatura demais para lidar com o compromisso e a responsabilidade que uma relação séria exige. O namorado, cedendo à pressão, cancelou o casamento. O que para muitos jovens é um sonho, para Susan, se transformou em uma perda irreparável. Depois desse episódio, Susan ficou marcada. As feridas deixadas pelo término não foram apenas resultado de um relacionamento fracassado, mas também da interferência de sua família, que, mesmo com as melhores intenções, acabou isolando-a ainda mais do mundo exterior. Essa experiência fez questionar se algum dia conseguiria confiar plenamente em alguém novamente. Para ela, o amor se tornou algo distante, uma possibilidade que, com o tempo, foi deixando para trás. Número 4. A dolorosa perda de sua mãe. Susan Boyle, a cantora que emocionou o mundo com sua voz poderosa, sempre teve um pilar em sua vida que lhe deu forças para seguir em frente: sua mãe, Bridie Boyle. No entanto, em 2007, 2 anos antes de Susan alcançar a fama mundial, seu mundo desabou quando sua mãe faleceu. Para Susan, sua mãe não era apenas seu maior apoio, mas também a única pessoa que sempre acreditou em seu talento, incondicionalmente. A morte de Bridie foi um golpe devastador, que a deixou mergulhada em uma profunda tristeza e solidão. Desde pequena, Susan sempre encontrou em sua mãe uma fonte constante de incentivo e motivação. Bridie Boyle,
Não só a protegeu das adversidades que enfrentou durante a infância, como também foi quem a encorajou a nunca abandonar seus sonhos musicais. Susan contou mais de uma vez como sua mãe insistia que, um dia, sua voz seria ouvida em todo o mundo. Nos momentos em que Susan queria desistir, quando as audições fracassavam e o mundo parecia dizer não, era sua mãe quem a convencia a seguir em frente, quem lhe assegurava que sua hora chegaria. O vínculo entre mãe e filha era profundo, talvez devido à natureza protetora de Bridget. Por ser a filha mais nova de 9 irmãos, e pelas condições de saúde que a diferenciavam, Susan e sua mãe desenvolveram uma relação única. Embora isso também tenha gerado uma dependência emocional que tornou a perda de sua mãe ainda mais difícil de superar, Bridget era mais do que uma mãe para Susan. Ela era sua confidente, sua defensora, sua inspiração. Quando Bridget faleceu, Susan ficou devastada. Em entrevistas, Susan admitiu que a solidão que sentiu após a morte de sua mãe foi quase insuportável. Ela se viu sozinha em casa, cercada apenas pelos objetos que sua mãe havia deixado para trás. Eu não percebi o quão sozinha eu estava, até 6 meses depois da morte dela, confessou Susan, enquanto lembrava dos dias em que sua única companhia eram as pedras para gatos que sua mãe colecionava. Apesar da dor profunda que sentia, Susan sabia que não podia abandonar os sonhos que sua mãe havia nutrido nela. Uma parte de sua alma queria desistir, mas uma promessa que havia feito a Bridget antes de ela morrer a manteve de pé, continuar perseguindo sua carreira como cantora. Na verdade, foi essa promessa que levou Susan a fazer o teste para o Britain's Got Talent em 2009, no que se tornaria um dos momentos mais emblemáticos de sua vida. Foi uma homenagem à sua mãe, uma forma de honrar o amor e o apoio que ela sempre lhe deu. Número 5. A ascensão à fama e suas consequências devastadoras. Era o ano de 2009 e Susan Boyle, uma mulher de 47 anos, subia ao palco do Britain's Got Talent, em Glasgow. O público e os jurados não sabiam o que esperar. Na verdade, a aparência simples de Susan e sua personalidade um pouco nervosa provocaram risos e incredulidade entre os presentes. Mas tudo mudou assim que ela começou a cantar. A interpretação de Idre Meda Adruin, do musical Os Miseráveis, deixou todos sem palavras. Em um instante, Susan Boyle passou de desconhecida a estrela mundial. Mas, como em toda grande história, a fama traz um preço. E para Susan, esse preço foi devastador. Em questão de dias, o vídeo de sua audição se tornou viral, alcançando milhões de visualizações no YouTube. O mundo inteiro falava sobre ela, e seu nome aparecia nas manchetes de todos os jornais. As pessoas estavam fascinadas com a história da mulher que viveu a vida toda em uma pequena cidade escocesa, cuidando da mãe, e que, de repente, como uma única música, conquistou o coração do mundo. Mas, à medida que a fama crescia, também aumentavam as pressões sobre Susan. A atenção da mídia se tornou avassaladora. Cada detalhe de sua vida privada era examinado sob a lupa da imprensa sensacionalista. Os paparazzi a seguiam por todos os lados, e Susan, que nunca tinha experimentado um nível de fama daquela magnitude, começou a se sentir presa. De repente, ela já não podia sair de casa sem ser assediada por fotógrafos ou fãs. O que havia começado como um sonho estava se transformando em um pesadelo. À medida que a competição avançava, Susan começou a sentir o peso das expectativas. O público esperava que ela vencesse. E, embora seu talento fosse inegável, a pressão começou a afetá-la. Susan Boyle era uma mulher que, até pouco tempo atrás, levava uma vida tranquila e reservada.
Ela não estava preparada para a voragem da fama e a atenção constante. Apesar de todo o apoio que recebia, algo dentro dela estava se quebrando. Quando chegou a final do Britain's Got Talent, a tensão era palpável. Todo mundo dava como certo que Susan venceria. No entanto, para a surpresa de todos, o grupo de dança Diversity ficou em primeiro lugar, deixando Susan em segundo. A derrota foi um golpe duro para ela. Ela havia suportado tanto para chegar até ali, e o resultado não era o que esperava. Naquela mesma noite, a frustração e o esgotamento emocional a levaram ao limite. Segundo relatos, ela chegou a um ponto de crise em seu hotel, onde teve um colapso emocional tão severo que a polícia precisou intervir. Número 6. As invasões de privacidade e o assédio em sua casa. A ascensão de Susan Boyle à fama não trouxe apenas aplausos e admiração, mas também um lado sombrio que a maioria das celebridades precisa enfrentar: a invasão de sua privacidade. No ano de 2010, apenas um ano após sua estreia no Britain's Got Talent, Susan viveu um dos momentos mais assustadores de sua vida, quando um adolescente invadiu sua casa. Imagine voltar para casa depois de um longo dia e encontrar um estranho na escada. Essa foi a realidade para Susan, e embora felizmente o invasor tenha fugido sem lhe causar nenhum dano, a experiência a deixou abalada. Para Susan, que já tinha dificuldades para se adaptar à fama, esse incidente foi um golpe devastador. Seu lar, aquele lugar seguro onde buscava refúgio do mundo, havia sido violado. O jovem de 16 anos foi preso, mas depois foi liberado sem acusações. Embora o incidente não tenha terminado em tragédia, o dano emocional já estava feito. Susan já não conseguia se sentir completamente segura, nem mesmo em sua própria casa. Esse foi apenas o primeiro de uma série de episódios perturbadores, que viriam nos anos seguintes. 2 anos depois, em 2012, Susan enfrentou outra invasão, desta vez, em um hotel em Liverpool. Enquanto estava hospedada no Hotel Hope Street, após uma apresentação no musical Idre Amedadruin, um fã obsessivo tentou segui-la até seu quarto. Susan havia ignorado os pedidos desse fã por um autógrafo, mas isso não impediu o homem, que a perseguiu, criando uma situação alarmante para a cantora. A presença constante de pessoas querendo invadir seu espaço pessoal começou a afetá-la profundamente. Para alguém que já lidava com ansiedade, essa sensação constante de insegurança se tornou insuportável. O mais preocupante foi que os episódios de assédio não se limitaram a fãs descontrolados ou encontros em hotéis. Até mesmo em seu próprio bairro, em West Lothian, para onde decidiu voltar depois de comprar uma nova casa, Susan enfrentou situações alarmantes. Um grupo de adolescentes locais começou a assediá-la de forma constante. Eles jogavam pedras, acendiam papéis e os arremessavam contra sua porta, além de segui-la até em casa. O que deveria ser um retorno tranquilo ao lar de sua infância se transformou em um pesadelo. Apesar de tudo isso, Susan decidiu não se deixar intimidar. Em uma entrevista, ela disse com firmeza: "Por que eu deveria me mudar por causa de um grupo de garotos tolos que, aos 15 anos, já deveriam saber se comportar melhor?" Essa declaração reflete a resiliência de Susan Boyle. Embora o medo e a ansiedade causados por esses ataques fossem reais, ela não estava disposta a deixar que esses episódios a controlassem. Susan se agarrava às lembranças felizes que tinha de seu lar, o lugar onde cresceu com seus pais, e não permitiria que um grupo de adolescentes mal-intencionados a expulsasse. Número 7. A perda de sua irmã e a ruptura familiar. No ano de 2015, Susan Boyle enfrentou uma nova tragédia que a abalou profundamente: a morte de sua irmã Bridie. Para Susan, Bridie não era apenas uma irmã mais velha, mas também uma figura fundamental em sua vida.
uma presença constante que a ajudou a manter os pés no chão durante os turbulentos anos de fama e sucesso. Bridie, que faleceu aos 73 anos após lutar contra o câncer, tinha sido um dos pilares emocionais mais importantes para Susan, e sua perda deixou um vazio imenso em sua vida. Bridie desempenhava um papel crucial na vida de Susan, não só como irmã, mas também como conselheira. Ao longo dos anos, Bridie sempre foi honesta com Susan, oferecendo a orientação de que ela precisava, mesmo quando se tratava de fazer críticas construtivas. Ela me ajudou em momentos difíceis, e não tinha medo de me dizer quando eu estava ficando convencida demais, confessou Susan em uma entrevista. Essa franqueza, embora às vezes fosse dura, era uma das razões pelas quais Susan valorizava tanto o relacionamento com sua irmã. Ela era uma das poucas pessoas que não a tratava como uma superestrela, mas sim como a Susan, que sempre foi. A morte de Bridie foi devastadora para Susan, e, em meio à dor, Susan buscou consolo em sua família. No entanto, os relacionamentos familiares nem sempre foram fáceis para ela. Na verdade, nos anos que antecederam a morte de sua irmã, Susan enfrentou uma série de conflitos familiares, que tornaram sua vida pessoal ainda mais tensa. Uma das maiores fontes de discórdia foi uma disputa com seu irmão Jerry, que esteve afastado dela por quase 2 anos, devido a problemas relacionados a dinheiro. A briga com Jerry começou quando ele pediu a ela um empréstimo de $75.000 para salvar seu negócio da falência. Segundo relatos, Jerry chegou até a ameaçar se suicidar, caso Susan não concordasse em lhe dar o dinheiro. Embora tenha acabado concordando em ajudar o irmão, as tensões entre os dois se intensificaram, e o incidente deixou uma marca emocional em Susan, que se sentiu presa em uma situação difícil. O conflito familiar se agravou quando outros membros da família também se envolveram, o que levou a uma ruptura temporária nas relações entre Susan e alguns de seus irmãos. Esse tipo de tensão familiar não era novidade para Susan. Embora sempre tivesse sido próxima de sua mãe e de alguns de seus irmãos, a fama e o dinheiro trouxeram desafios que ela nunca havia antecipado. Para uma mulher que sempre viveu de forma simples, a riqueza e o sucesso repentino trouxeram problemas que não tinham relação com o palco, mas sim com a própria família. Esses conflitos adicionaram mais uma camada de estresse à sua vida, que já era carregada de dificuldades emocionais. No entanto, apesar do afastamento temporário, Susan nunca perdeu a esperança de se reconciliar com sua família. No fundo do coração, ela sempre valorizou os laços familiares e, embora as discussões sobre dinheiro tenham sido dolorosas, não permitiu que isso definisse sua relação com as pessoas que amava a longo prazo. Com o tempo, Susan e Jerry conseguiram superar suas diferenças, embora as cicatrizes emocionais dessa disputa ainda persistam na vida de Susan. A morte de Bridie marcou outro capítulo doloroso na vida de Susan Boyle. Apesar de seu sucesso na música e de sua capacidade de superar inúmeras dificuldades, a perda de sua irmã foi um lembrete de que, mesmo em meio à fama, as tragédias pessoais podem atingir com uma força indescritível. No entanto, Susan, como já fez em tantas outras ocasiões, encontrou uma maneira de seguir em frente, honrando a memória de sua irmã e permanecendo fiel aos valores familiares que sempre a guiaram. Número 8. O diagnóstico de diabetes e a mudança de vida. No ano de 2013, Susan Boyle enfrentou um novo desafio que não tinha nada a ver com fama ou sucesso musical. Após anos de exaustão física e preocupações com sua saúde, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2. Para muitos, um diagnóstico desse tipo é um lembrete da fragilidade da vida. E para Susan, não foi diferente. A notícia a obrigou a repensar muitos aspectos de sua vida diária,
desde a alimentação até a rotina geral, e deixou uma marca profunda em sua maneira de viver. O diagnóstico chegou em um momento crucial de sua carreira, quando ela já havia lançado vários álbuns de sucesso e estava no auge de sua fama. Susan, uma mulher que já havia enfrentado tantas batalhas emocionais e pessoais, agora se deparava com uma batalha física, que exigia uma mudança significativa em seu estilo de vida. Os médicos alertaram que, se não tomasse medidas drásticas para controlar a doença, sua saúde poderia ser seriamente comprometida. O diabetes tipo 2, uma condição que afeta a forma como o corpo processa o açúcar, não é uma doença fácil de controlar, e Susan sabia que teria que fazer sacrifícios importantes. Um dos maiores desafios que ela enfrentou foi abrir mão de sua maior fraqueza, o chocolate. Durante anos, Susan havia sido uma amante declarada de chocolate, considerando-o seu vício favorito. No entanto, após o diagnóstico, ela tomou a corajosa decisão de abrir mão dele completamente. Embora já tivesse demonstrado no passado sua capacidade de resistir à tentação do chocolate durante a quaresma, desta vez a mudança seria permanente. Em uma entrevista, Susan confessou que, embora abrir mão do chocolate tenha sido difícil, ela sabia que era o melhor para sua saúde a longo prazo. Mas o chocolate não foi a única mudança que ela teve que fazer. Susan também precisou ajustar sua alimentação de forma geral e começar a tomar medicamentos para controlar seus níveis de açúcar no sangue. À medida que sua saúde física se tornava uma prioridade, ela também precisou reduzir o tempo que dedicava ao trabalho, o que significou tirar um merecido descanso de sua carreira musical para focar em seu bem-estar. Para uma mulher que passou anos lutando para alcançar o estrelato, dar um passo atrás na carreira não foi fácil, mas ela sabia que era necessário. O diagnóstico de diabetes também a deixou mais consciente dos riscos que enfrentava, especialmente quando a pandemia de Covid-19 a atingiu em 2020. O diabetes tipo 2 coloca as pessoas em uma categoria de maior risco, o que significa que qualquer complicação poderia colocar sua vida em perigo. Durante esse período, Susan se isolou em casa, tentando minimizar qualquer risco de contrair o vírus. Em entrevistas, ela admitiu que o confinamento foi difícil e que houve dias em que se sentia presa, olhando para as mesmas quatro paredes e lidando com a tristeza de estar longe de seus entes queridos. Número 9. O retorno, após um derrame cerebral. No ano de 2022, a vida de Susan Boyle deu outra reviravolta inesperada quando ela sofreu um leve derrame cerebral. Aos 60 anos, o diagnóstico foi assustador, não só pelas implicações físicas, mas também pelo que isso significava para sua carreira musical. Para alguém que dedicou a vida ao canto, a possibilidade de perder essa capacidade era um dos maiores pesadelos que poderia enfrentar. No entanto, em vez de se render ao medo, Susan decidiu lutar mais uma vez, demonstrando a mesma força e resiliência que a levou ao estrelato desde o início. O derrame cerebral afetou principalmente sua capacidade de falar e cantar, duas habilidades fundamentais em sua vida. Nos primeiros meses, Susan lutava para recuperar sua voz, temendo que nunca mais pudesse voltar aos palcos. Mas, em vez de cair no desespero, ela se comprometeu com um rigoroso processo de reabilitação, trabalhando incansavelmente com terapeutas da fala e vocais, para recuperar o que havia perdido. Mais de uma vez, ela confessou que houve dias em que tudo parecia impossível, mas seu amor pela música e o desejo de voltar a cantar a mantiveram focada em sua recuperação. Meses depois, Susan voltou a surpreender o mundo quando reapareceu na final da 16ª temporada do Britain's Got Talent, o mesmo programa que a havia catapultado para a fama 14 anos antes. Lá,
junto com o elenco do West End de Os Miseráveis. Ela interpretou a mesma música que havia mudado sua vida e Idre Medadrum. Esse momento foi mais do que uma simples apresentação. Foi uma vitória pessoal, uma demonstração de que, apesar dos desafios de saúde, Susan continuava sendo uma força imparável. A plateia, os jurados e os espectadores de todo o mundo ficaram maravilhados, não só pela qualidade de sua voz, mas também pela incrível determinação que a levou de volta ao palco. Durante sua apresentação, Susan não pôde evitar sentir uma mistura de emoções. Em uma entrevista posterior, ela confessou que, embora se sentisse orgulhosa de estar novamente no palco, também houve momentos de dúvida. Ela admitiu que não tinha certeza se conseguiria cantar novamente. No entanto, todo o seu esforço durante o ano anterior, que incluiu uma recuperação física e emocional, valeu a pena. A cada nota que cantava, Susan se reconectava com aquela versão de si mesma que havia conquistado o mundo em 2009. Mas agora, com a sabedoria e a força adquiridas após enfrentar mais um obstáculo na vida. A recuperação de Susan Boyle não foi apenas física. Durante esse processo, ela também teve que enfrentar seus medos internos, a ansiedade de não saber se sua carreira musical continuaria, e a incerteza sobre o que o futuro lhe reservava. Mas, como já havia feito antes, Susan superou as adversidades, mostrando que sua capacidade de lutar vai muito além da sua voz. Cada vez que enfrentava uma sessão de reabilitação ou um exercício vocal, ela fazia isso com a determinação de uma mulher que não estava pronta para abrir mão de seus sonhos. Número 10. O impacto emocional da fama e a luta para manter sua identidade. Quando Susan Boyle alcançou a fama mundial em 2009, ninguém, nem mesmo ela, estava preparado para as consequências emocionais que isso traria. De uma mulher que levava uma vida tranquila em uma pequena cidade escocesa, Susan se tornou uma das celebridades mais reconhecidas do mundo. Embora a fama tenha lhe trazido sucesso e a oportunidade de realizar seus sonhos, também trouxe uma série de desafios emocionais que mudariam sua vida para sempre. Uma das lutas mais significativas que Susan enfrentou foi como permanecer fiel a si mesma em meio à pressão pública. À medida que sua fama crescia, a expectativa sobre como ela deveria se comportar também aumentava. A mídia a apresentava como uma mulher comum, que de repente havia se tornado um ícone, mas essa narrativa simplificava enormemente sua realidade. Susan lutava internamente com a necessidade de corresponder às expectativas do público, enquanto tentava proteger seu próprio bem-estar mental. Os meios de comunicação nem sempre foram gentis. Apesar de seu talento inquestionável, algumas publicações focaram em sua aparência ou em seu comportamento, em vez de sua voz. Para Susan, que já havia vivido uma vida cheia de mal-entendidos e julgamentos, devido ao diagnóstico errado e ao bullying escolar, essa nova forma de escrutínio era dolorosa. Os comentários e as críticas constantes afetaram sua autoestima. E, em mais de uma ocasião, Susan confessou que se sentia insegura sobre seu lugar no mundo do entretenimento. Esse conflito interno chegou a um ponto crítico nos primeiros anos de sua fama. Susan confessou que, às vezes, sentia que estava perdendo o controle da própria vida. Com a agenda cheia de compromissos, turnês e entrevistas, a pressão constante começou a afetá-la emocionalmente. Amigos e familiares próximos começaram a perceber que Susan estava ficando mais reservada, lidando com crises de ansiedade e episódios de depressão. Apesar do carinho dos fãs, a solidão que sentia só aumentava. Em entrevistas posteriores, Susan revelou que uma de suas maiores lutas era saber em quem podia confiar. O medo de que as pessoas que se aproximavam dela estivessem interessadas apenas em seu sucesso, e não por um afeto genuíno.
fazia com que ela questionasse seus relacionamentos. Isso só aumentava sua ansiedade, pois Susan temia que aqueles amigos que fez após a fama pudessem abandoná-la a qualquer momento. Essa insegurança em relação às amizades a mantinha em constante estado de alerta, afetando até mesmo sua capacidade de dormir bem à noite. Mas, apesar desses desafios emocionais, Susan demonstrou mais uma vez sua capacidade de se adaptar e lutar contra as adversidades. Com o tempo, ela começou a estabelecer limites claros para proteger sua saúde mental. Por meio de terapia e com o apoio de algumas pessoas de confiança, aprendeu a lidar melhor com a pressão da fama. Uma das mudanças mais importantes que implementou foi reduzir sua carga de trabalho, priorizando seu bem-estar acima dos compromissos profissionais. Embora no início temesse que isso pudesse afetar sua carreira, Susan descobriu que, ao cuidar melhor de si mesma, também conseguia aproveitar mais as apresentações e o tempo com seus fãs. A trajetória de Susan Boyle foi uma montanha-russa de emoções, e, embora a fama lhe tenha dado uma plataforma para mostrar seu talento ao mundo, também a colocou diante de uma série de desafios internos que ela nunca havia antecipado. Mas, como já fez em tantas outras ocasiões, Susan encontrou uma maneira de se manter firme, mostrando que, mesmo quando as luzes se apagam, sua força interior sempre a guia para a frente.